Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre cores e iluminação, focando principalmente nas ferramentas que trabalham com o tratamento de cor, trabalhando ferramentas como equilíbrio de cores, matiz e saturação, e vamos ver também como mudar as cores de elementos específicos na nossa imagem. Como nós temos feito em outros vídeos, utilizando essa mesma imagem, eu vou duplicar a camada original e passar lá para cima aqui na ordem das camadas. Em outro vídeo nós vimos que nós podemos alterar, mudar o equilíbrio de cores por meio da ferramenta curvas. Porém, também existe uma ferramenta específica para isso. Basta vir aqui em cores, equilíbrio de cores. Esta ferramenta vai alterar o equilíbrio de cores da área selecionada ou da camada que estiver ativa. As mudanças elas não são muito drásticas. Essa ferramenta é mais adequada quando você quer fazer correções em cores predominantes na imagem digital. Primeiramente, nós temos em Selecione a faixa modificar, onde nós vamos definir qual vai ser a faixa de pixels que vai ser alterada pelas configurações. Vai restringir a essa faixa. Portanto, se eu restringo as sombras, os efeitos vão ficar concentrados nos pixels mais escuros, tons médios nos pixels de tons médios, como o próprio nome já indica, e aqui em tons claros, naqueles pixels mais iluminados, com mais destaque. Já aqui em ajustar níveis de cor, nós vamos mudar o equilíbrio ou para as cores RGB, vermelho, verde e azul, ou para as suas complementares, ciano, magenta e amarelo. Vou deixar em tons claros e vou mudar aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem. Então adicionei mais vermelho, se eu deslizo para o outro lado, adicionei mais ciano. Aqui mais verde, para o outro lado magenta, e aqui mais azul, para o outro lado amarelo. O valor em 0 vai corresponder à imagem original, ao valor presente na imagem original. Essa opção, preservar a luminosidade, vai garantir que a imagem preserve os níveis de brilho, independente da alteração que você faça. Se eu tirar essa opção, já o nível de brilho pode ser alterado. A imagem pode acabar ficando mais escura ou muito mais clara do que de fato ela era originalmente. Além de redefinir todas as configurações de uma vez, nós podemos também somente aquela faixa que foi alterada. Indo aqui em reinicializar faixa. O que nós podemos fazer nesta imagem? Como eu acho que ela tem um pouquinho de amarelo aqui nesses tons médios, vamos ver se nós conseguimos adicionar um pouco de azul. Cheguei no nível 16, o que ocorre? Eu acho que a imagem já ficou muito azulada. Portanto, vou dar uma diminuída. Não quero que perca as propriedades da imagem. Vou colocar aqui com 5 e vou aumentar também um pouco do vermelho. Creio que esteja ok e vou dar OK. Vamos comparar com a imagem original e vou renomear a camada como equilíbrio de cores. Outra ferramenta que pode ser utilizada para trabalhar as cores de uma imagem é a ferramenta Matiz e Saturação. Nós podemos acessar aqui em Cores, Matiz e Saturação. Ela vai trabalhar na camada ativa ou na área que for selecionada. E comparada com a ferramenta anterior, ela permite ajustes na matiz, na saturação e no brilho, na luminosidade da imagem de uma forma muito mais intensa. Na janela que se abre ao acionar a ferramenta, em Selecione cor primária para modificar, nós podemos especificar uma das 3 cores RGB, vermelho, azul e verde, ou as suas complementares, amarelo, magenta e ciano, que estão dispostos de acordo com o círculo cromático aqui. Ou podemos trabalhar com todas as cores simultaneamente, é a opção que eu vou escolher nesse momento. Depois eu posso, em matiz, definir qual matiz vai ser trabalhado. Infelizmente, visualmente, ele não tem um recurso muito interessante, porque eu vou mudando a matiz, eu não consigo antes saber qual vai ser ela. Mas imaginem uma barra com todas as cores do espectro visível. À medida que nós vamos deslizando, ele vai alterando o valor e colocando qual vai ser a tonalidade equivalente àquele valor. Talvez fique mais fácil de entenderem se vocês se concentrarem, por exemplo, aqui no vermelho. À medida que eu vou mudando a matiz, ele vai mudando o vermelho. Portanto, tudo que estivesse com um tom mais avermelhado aqui na imagem, agora está passando para este tom alaranjado, agora amarelo e assim por diante. Nós podemos também alterar a luminosidade. Vou aumentar ou diminuir. Podemos também aumentar a saturação. Aumenta a saturação, as cores vão ficar mais saturadas, mais intensas ou menos saturadas até chegar numa imagem preto e branco.
Como eu falei no início, nós podemos trabalhar com todas as cores ou escolher uma cor específica. Por exemplo, eu quero trabalhar aqui os tons amarelos. Eu quero aumentar a luminosidade dos tons amarelos. Então, eu coloco aqui, ó. Como tem pouco amarelo na imagem, eu não tenho tanto esse efeito aqui, não fica tão visível. Uma observação, eu estava trabalhando com aquela camada que eu acabei de alterar. Antes disso, vamos fazer a cópia da imagem e trabalhar com a sua camada original, conforme nós temos feito. Vou aqui novamente em cores, matiz e saturação. Vou aqui em amarelo. Agora eu vou alterar aqui a luminosidade. Agora sim, eu alterei mais. O que houve lá naquela imagem que nós estávamos trabalhando, naquela camada, eu já tinha retirado o que eu entendi como um excesso de amarelo. Por isso, quando eu alterei a luminosidade, saturação em amarelo, quase não ocorreu nada na imagem, porque eu já tinha tirado aquele excesso. Portanto, com o amarelo escolhido, vou diminuir a saturação do amarelo, colocar aqui menos 50, e em vermelho eu vou aumentar a quantidade de vermelho aqui em saturação. Eu não quero mudar matiz, não quero que o vermelho deixe de ser vermelho. Vou aumentar aqui para um vermelho um pouco mais intenso, vou colocar 20. Deixa eu tirar a pré-visualização para que nós possamos comparar com a imagem original. Ok, é isso que eu quero, portanto nós conseguimos fazer uma correção nas cores da imagem por meio da ferramenta Matiz e Saturação. Vou renomear a camada como Matiz e Saturação. Essa ferramenta é interessante porque ela permite dar uma determinada cor a um elemento que não tinha aquela cor anteriormente. Vamos fazer isso com a boca da modelo, como se nós estivéssemos aplicando um batom. Eu não vou trabalhar nesta camada em que nós trabalhamos com a ferramenta Matiz e Saturação, mas sim com a camada Curvas. Com ela habilitada, com ela visível, eu vou selecionar a boca da modelo com a ferramenta Seleção Livre. Porém, antes de começar, aqui em Opções de Ferramentas, em Nevoar Bordas, eu vou colocar 10. E agora sim, vou começar a seleção. Observem que eu fiz uma seleção bem pouco precisa, porque agora eu vou habilitar a máscara rápida. E com a ferramenta Pincel, trabalhando com a cor preta, eu vou tirar aquela parte que eu não quero, que passou da seleção, tá? Com a cor branca, eu vou adicionar aquilo que eu acho que tem que ficar selecionado. Sempre alterando o tamanho do pincel, ajustando a força, ajustando a dureza, para conseguir um efeito melhor nessa transição entre a área que está selecionada e a área que não está selecionada. Agora, tentando trabalhar de uma forma menos destrutiva possível, eu vou fazer uma cópia dessa camada Curvas, vou chamar de Boca, e vamos criar uma máscara de camada clicando com o botão direito e indo adicionar máscara à camada. No caso, vai ser a partir da seleção, adicionar, e posso inclusive até tirar a seleção, vem aqui, ó, não deixar nada selecionado, ou aqui selecionar nada. Com mais adiante eu vou precisar dessa camada boca na sua configuração inicial, eu vou fazer uma nova cópia e mais uma nova cópia. Com uma das cópias selecionadas, eu vou em Cores, Matiz e Saturação, e aqui em Ajusta a Cor Selecionada, deslizando em Matiz, eu vou alterando a matiz da boca. Posso controlar também a luminosidade, diminuir a luminosidade, aumentar a saturação ou diminuir a saturação. Porém, observem que em alguns pontos, principalmente nessas áreas mais iluminadas ou nas áreas mais escuras, a mudança da cor não é muito uniforme. Eu vou aumentar bastante a saturação para que isso fique mais visível para vocês. Aqui fica meio rosado, tá vendo? Quando fica na matiz verde. Na matiz próxima do azul, aqui nessa área iluminada fica mais ciano. Não fica uma mudança muito realista. Já já nós vamos ver uma forma de colorir o elemento de forma que preserve melhor as características de luminosidade da imagem. Mas vamos trabalhar aqui com essa ferramenta por enquanto. Vou redefinir, vou colocar a boca um pouco mais vermelha, vou aumentar a saturação e vou diminuir um pouquinho a luminosidade. E ok. Vamos comparar com a imagem original. Ó. Mudamos a coloração da boca da modelo. Aqui nessa camada eu vou renomeá-la com o nome de Boca Matiz Saturação.
Mas essa não é a única maneira que vocês podem utilizar para mudar a cor de um elemento na imagem. Nós podemos utilizar ferramentas que nós já vimos anteriormente. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cópia de boca, na camada cópia de boca, vou em cores, equilíbrio de cores. Vou tirar a visibilidade da camada boca matiz saturação. E na faixa modificar, eu vou deixar tons médios e ajustar níveis de cor, eu vou aumentar um pouco do vermelho. Vou aproximar a imagem da boca para vocês poderem ver melhor as mudanças. Vou aumentar um pouco do vermelho. Vou aqui em sombras, aumentar também um pouco. E em tons claros, vou aumentar um pouco também. Percebam que eu deixei uma cor mais de fato vermelha do que na imagem anterior. Então, ok. E vou nomear a camada como boca, equilíbrio de cores. Vou tirar a visibilidade dessa camada, vou fazer uma cópia da camada boca e vou em cores, curvas, em canal, vou colocar vermelho, criar um nó e mover a curva. E vou aumentar a quantidade de vermelho. Em valor, vou deixar mais para baixo para deixar um pouco mais escuro. Uma vez satisfeito com o resultado, basta dar o OK. Dessa forma também eu posso mudar a cor de um elemento a partir daquelas ferramentas que nós já conhecemos. Vou renomear a camada como boca, curvas. Vou criar um grupo chamado boca. Vou colocar essas camadas para dentro dessa pasta que eu acabei de criar, para esse grupo que eu acabei de criar. Pronto, temos o grupo boca e as camadas dentro desse grupo. Lembrando que a que vai ficar visível é aquela que estiver mais acima na ordem das camadas, portanto, nesse caso, boca, matiz, saturação. É isso, pessoal. Nesse vídeo nós nos aprofundamos nas ferramentas que trabalham com cores e vimos como mudar a cor de elementos específicos na imagem. Obrigado e até mais.